Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar é o primeiro programa gravado no ano de 2019. Nós estamos aí com um novo governo, próximo de um novo parlamento e, enfim, diretrizes diferentes, sonhos que existem, pesadelos que vão acontecer. É um ano que promete muito. E eu convidei para discutir um pouco conosco um cientista político, que é o Aloysio Azevedo, uma pessoa que tem muita história. Até eu gostaria, depois que passar a palavra para ele, para falar com as câmaras, ou quem está atrás das câmaras, para dizer um pouco como ele começou, ou na vida sindical, ou na vida política, junto com o companheiro Magri, que está aqui vendo. Daqui a pouco vocês vão ver o Magri, que ele está aqui prestigiando esse diálogo, essa conversa. E, logicamente, vamos conversar bastante sobre a ótica do emprego, do trabalho, porque tem a carteira verde e amarela, tem a flexibilização exagerada, estão querendo mexer no artigo 7º e 8º da Constituição Federal para tirar mais direitos. Tem uma série de idas e vindas, vamos acabar com a reforma agrária, depois não vamos acabar, vamos colocar a base americana no Brasil, depois não vamos colocar, e assim por diante. Então tem certas situações que nos preocupam. Não há dúvida, um governo eleito por 57 milhões de brasileiros e brasileiras, não é? Tem um grupo de pessoas originárias da atividade militar, bem como o próprio presidente e o vice-presidente. Então eu gostaria que o Aloysio introduzisse aqui com os nossos telespectadores, primeiro, então, essa questão sua, né, como começou, e depois nós vamos abordar um pouco do ponto de vista macropolítico, como você é um cientista político, porque você enxerga diferente, sente as coisas de forma muito distinta e que possa ajudar a nós, não é, trabalhadores e trabalhadoras, de que forma nós podemos ajudar a ter um Brasil que nós sonhamos, um Brasil sem corrupção, um Brasil de distribuição de renda, um Brasil com as instituições fortalecidas. Aloysio, as câmaras são suas. Vamos começar então pela sua história. Opa, tá um prazer estar com vocês aqui. Você fez um discurso aí que praticamente eliminou a minha possibilidade de falar, praticamente. Mas em todo caso vou tentar encontrar alguma brechazinha aí para falar alguma coisa. Você pede para eu falar sobre um pouco, não é uma coisa, a melhor coisa é eu falar de mim mesmo, né? Mas eu estou aqui não por acaso. Eu estou aqui porque tem uma certa legitimidade a minha vinda aqui. Porque na década de 80, quando a CUT estava nascendo e o PT nascendo, e eles lançaram a ideia de uma central única, que incluiria todos os trabalhadores. Nós, eu particularmente, e em seguida o Magri, achamos que aquilo não era muito conveniente porque tinham muitos pensamentos diferentes. E o pensamento único é uma ideia um pouco totalitária. E nós começamos a reagir contra aquilo. E tivemos bastante êxito da ação nossa, cujo lema era: o que interessa é o dinheiro no bolso do trabalhador. Nós enfraquecemos aquela ação da Central Única e, embora prestigiando o Lula, que é um gênio da raça, nós divergimos e dali, desse movimento, depois de uns 10 anos, nasceram todas essas centrais sindicais diferentes da CUT. Então, eu me sinto em casa. Então, essa é a micro-história minha. Muito bom.
Eu soube que você também teve uma participação importante na questão do primeiro trabalhador ser ministro, que foi o próprio Mário da Previdência do Trabalho, e que você foi um daqueles que articulou no sentido, no governo Collor, né, nós estamos dizendo, de ter pelo menos um olhar dos trabalhadores num ministério tão importante. É verdade que, como decorrência desse trabalho que nós desenvolvemos, em divergência em relação à CUT, nós fizemos um trabalho depois eleitoral, aquilo desembocou nas eleições. E nas eleições o nosso grupo, nossos vários grupos se dividiram e foram particularmente no Mário Covas, votaram no Mário Covas. Mas o Mário não foi para o segundo turno. E para o segundo turno só foi o Collor e o Lula. E nós, em divergência em relação ao PT e ao CUT, nós apoiamos o Collor. Apoiamos o Collor e os nossos companheiros, numa reunião preparatória para preencher o Ministério da Previdência e do Trabalho, que ia ser fundidos, me indicaram para ministro. Indicaram para ministro, mas aí, eu não conheci o Collor pessoalmente, nós trabalhamos para ele o tempo todo, aí aqui em São Paulo, praticamente eu dirigi a campanha aqui em São Paulo, e eu não conhecia. Aí me fizeram na véspera da posse, fizeram um encontro, promoveram um encontro lá numa casa ali no Morumbi, para conhecer o Collor queria me conhecer. Coisa engraçada. Trabalhei para ele e ele não o conhecia. Não conhecia. E aí eu tive uma divergência com ele, porque ele falou para mim assim: Aloysio, esteja segunda-feira no bolo de noiva. Era uma quinta ou quarta. Eu falei, o Fernando, porque ele era muito novinho, né? Fernando, lá em Minas se diz que você tem que conhecer uma pessoa, comer um saquinho de sal com a pessoa antes de alguma coisa mais grave. Aí com isso ele teve uma divergência grave comigo. Olha. E aí eu indiquei o Magri, que era o principal líder nosso, indiquei o Magri para o ministro. E levei o meu pessoal todo para fazer a sustentação da coisa. Acabei participando do governo do Collor até 1 ano e 2 meses, mais ou menos. 1 ano e 2 meses, depois de 1 ano e 2 meses, ele teve uma atitude que divergiu de uma promessa que tinha feito para nós, e eu e meus companheiros saímos do ministério, e o Magri continuou achando que ainda podia exercer alguma influência, mas não exerceu mais. E me diga uma coisa interessante, isso é tudo história, pessoal, é muito importante. É desconhecida. É desconhecida, estamos conhecendo agora. Você, com essa atividade que você desenvolveu, que o Lula depois conseguiu ser presidente 2 vezes, a meu ver, um presidente excepcional do nosso país, você se arrependeu de ter apoiado o Collor, ou que essa história que você ajudou a construir, ela foi dessa forma e você valoriza da forma que foi? Depois de 1 ano e 2 meses de governo Collor, e ele tomou uma atitude que indicava um descaminho, eu e meus companheiros saímos. Saíram. Eram 23, ocupamos as posições chaves dos 2 ministérios. Nós saímos. Ao sair, significa que nós divergimos dele. Mas você aí daí em diante, não. De ter apoiado ele para a campanha? Não, de jeito nenhum. Não, essa que é... Porque o PT naquela época era muito primário. Ele seria desastroso se assumisse o poder. Então, e a imagem do trabalhador seria o inferno para a imagem do trabalhador. Então nós achamos que era muito prematuro. Agora, eu admiro a beça Lula como um gênio da raça brasileira. É uma pessoa que saiu do nada e chegou à presidência da República, teve 2 mandatos espetaculares. Não me arrependo de ter apoiado o Collor, porque saímos antes, na hora certa,
porque depois houve uma série de desacertos que o público todo acabou sabendo e ele foi, em decorrência disso, foi empichado. E para acabar esse primeiro bloco, você participou do Ministério Forte, que era o Ministério do Trabalho e da Previdência. E hoje, basicamente, nesse atual governo, isso desapareceu. O Ministério fundido. Era um ministério só. Isso. Previdência e Trabalho. Então, o Ministério Forte dessa dimensão. Mas é o mais poderoso ministério na época. Hoje, basicamente, ele foi distribuído entre outros ministérios, né? No atual governo aqui de 2019. Qual é a sua opinião? Que tinha que ser feito isso mesmo? Eu vejo o seguinte, evidentemente que isso tem vamos dizer, aspectos dessas mudanças que têm positivas, mas tem aspectos negativos. O grande aspecto negativo é o aspecto macro. Há uma ação geral contrária ao movimento sindical, contrária ao trabalhador. Essa ação, que ela vem da sociedade como um todo, do mundo e também de dentro do próprio movimento, essa ação ela é negativa. Ela é negativa. Agora, há um processo de mudança do trabalho em si. O trabalho, graças à revolução tecnológica, está mudando as características. O robô está vindo aí. Então, nós temos que mudar a maneira de ver e de agir, porque o governo atual não é um governo amigo, é um governo que vai favorecer vamos dizer, o enfraquecimento. Então, tem parte do enfraquecimento que é histórico, tem que acontecer, mas tem parte que não pode acontecer. Então, nós temos que preparar a ação de novo tipo, de tal maneira que nós reajamos de maneira correta à ação que o governo vai desenvolver. Muito bem, nós vamos no segundo bloco discutir um pouco mais exatamente o que vai ser 2019, o que se espera 2019, como nós chegamos em 2019. Vocês vão assistir agora no intervalo o grande trabalho que foi feito por esse sindicato e a UGT, que foi do mutirão, e nós vamos repetir isso em março, mas eu quero que vocês tenham isso na memória, porque nós vamos fazer esse grande trabalho. E se vocês quiserem saber mais do mutirão, cliquem no Google e colocam Ricardo Patá Mutirão. Façam isso, que vocês vão ver todas as tarefas que nós vamos desenvolver a favor do trabalhador que está excluído hoje. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Em busca de um novo emprego e do resgate da cidadania, já nas primeiras horas de uma manhã fria e chuvosa, milhares de trabalhadores esperançosos formavam longas filas. Os mutirões de emprego realizados pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e pela União Geral dos Trabalhadores, UGT, receberam mais de 10 mil trabalhadores. Graças a essas ações, surge uma nova esperança, uma nova oportunidade para milhares de trabalhadores paulistanos. A Vaga Social, uma ação do sindicato junto às empresas de São Paulo, já vem apoiando o trabalhador na busca de uma recolocação no mercado de trabalho. E agora, com ainda mais vigor, visto que o país está com mais de 13 milhões de desempregados. Estamos beirando o caos social, pois sabemos que o maior patrimônio do trabalhador é o seu emprego. É o emprego que gera autoconfiança no cidadão e traz dignidade e sonhos de tempos melhores. Nos 2 mutirões realizados pelo sindicato e a UGT, foram oferecidos 5.800 vagas em diversos segmentos de trabalho, recolocando sonhos nos trabalhadores e alento para as famílias que conseguiram um novo emprego. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo e a UGT estão dia a dia ao lado do trabalhador, lutando com ele para conquistar a justiça social tão sonhada em nosso país. O povo brasileiro quer trabalhar, mas não tem política industrial, política governamental de inclusão. E nós estamos fazendo com o GT, tem Sindicato dos Padeiros, e várias empresas, parceria no sentido de nós darmos uma corrente do bem.
da inclusão, porque o povo brasileiro não merece esse desrespeito. Hoje, inclusive, temos várias alternativas de emprego, tem da IBM com empregos mais sofisticados, tem vendedores, repositores, açougueiro, balconistas, padeiros, confeiteiros, enfim, tem 4.000 vagas. É realmente, num momento de tanta seca no emprego, tanto desespero, 4.000 vagas é ouro puro. Tenho certeza que a UGT está dando uma contribuição fundamental para mostrar para o país que os atores sociais, em especial o movimento sindical, que foi maculado recentemente, chamado até de criminoso, ele, o movimento sindical, está dando a resposta mais importante para o Brasil: o emprego, cidadania, inclusão social. Meu nome é João Vitor, né? Eu tenho 18 anos e eu vim pra cá por conta da minha mãe, né? Tipo, eu me formei em ensino técnico, né? Integrado com ensino médio na escola, né? Tipo, ano passado. E desde então, tô desde janeiro, tipo, em busca de emprego. Meu nome é Flaviana, eu descobri o feirão por um post que eu recebi pelo WhatsApp e eu tô aqui desde 00:30. Chegamos aqui do domingo para segunda. Eu sou casada, eu tenho marido, tenho 2 filhos, uma filha casada e o meu menino de 15 anos, meu marido e meu filho ficaram em casa. Eu me chamo Helder Andrade, eu tenho 27 anos, eu sou natural lá de Recife, Pernambuco. Eu fiquei sabendo dessa oportunidade através do Facebook, que ia ter um mutirão, e também da primeira vez que apareceu lá no Fantástico, aí eu já fiquei alerta que poderiam ter outros. Emprego é uma chance assim de poder crescer, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente, para buscar outras oportunidades. Essa oportunidade de emprego foi muito boa, porque eu estou entrando em uma empresa que eu não esperava pelo nível, né? Da empresa. Estou entrando como cozinheiro e estou satisfeito com o trabalho de vocês. Isso para mim foi muito bom. Então o emprego para qualquer classe social, ele é mais do que importante na vida de qualquer ser humano. Meu nome é Luana Áurea Pita de Lima, eu tenho 18 anos e a importância de arrumar um emprego nesse mutirão é muito bom. Arrumar o primeiro emprego, tô animada. Essa semana mesmo eu já começo, então dá um ânimo a mais na vida da pessoa. Não desistam, porque realmente o sindicato está ajudando e é uma ótima oportunidade. Leonardo, tudo bem? Eu saí com a carta de caminhamento para poder comparecer na loja onde eu irei atuar. Estou empregado, estou feliz porque estou empregado. UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Meus amigos, minhas amigas, voltamos Ideias de Debate com o nosso grande companheiro, cientista político Aloysio Azevedo, que nos deu uma aula no primeiro bloco e com certeza vai ser outra aula agora no segundo. Vocês viram no intervalo o mutirão. É muito importante que vocês participem conosco. E para isso, não esqueçam de entrar no Google e colocar Ricardo Patá Mutirão. Vai aparecer uma série de notícias e é através delas que nós vamos nos comunicar para fazer do mutirão, que será em março o maior mutirão do Brasil. Mas, meu companheiro Aloysio, eu gostaria muito, pela sua expertise, pela sua história, conhecimento, sua formação, nos brindasse aqui com o entendimento do resultado de 2018, que imaginava que jamais o Bolsonaro seria o presidente do Brasil. Não havia no começo do ano, na metade do ano, nenhuma compreensão de que o Bolsonaro seria, e acabou sendo, como disse, com 57 milhões de votos, de forma democrática, é o presidente da República, e também um pouco do que se espera do ministério que foi construído, das políticas que estão sendo anunciadas,
o que nós podemos explorar como cidadão, como trabalhador, como trabalhadora, e o que nós devemos fazer para tentar, como ele fala muito por WhatsApp, por Twitter, se vale a pena a gente tentar entrar nessa atividade tecnológica para que ele possa conhecer um pouco também do que nós pensamos dos temas que são anunciados, que são muitos. Então eu queria saber um pouco da sua compreensão. Todos que estão do outro lado da telinha estão ansiosos para ouvi-lo. Aloysio, as câmeras são suas. Tá, você perguntou pelo menos umas 5 coisas que demandaria cada uma umas 5 conferências. Então, mas eu vou tentar resumir. O Bolsonaro, nosso presidente atual, capitão, reformado das Forças Armadas, é resultado do apodrecimento do Estado brasileiro. O Estado brasileiro está em decomposição. Você vê que os partidos políticos não significam mais nada, a classe política está desagregada, o próprio Supremo Tribunal Federal está muito desmoralizado, a corrupção tomou conta do país inteiro, tanto que a grande figura que acabou se notabilizando é a do ministro Sérgio Moro, que acabou virando ministro da Justiça, é o retrato do apodrecimento do Estado. Como resultado disso, o único candidato que realmente se propôs, na linguagem própria dele, destruir esses estados, foi o Bolsonaro. Ele mirou no PT, focalizou no PT, porque o PT tinha sido, até então, a liderança do Estado brasileiro. E ele focou o PT. Antes tinha havido uma campanha muito grande, responsabilizando o PT por toda a corrupção e por todos os desmandos do Estado, principalmente por causa do governo Dilma. Ele surfou nessa onda criada antes, focou o PT, responsabilizou o PT por isso tudo, e, inconformado com a capitulação que ele entende, capitulação dos militares em relação à ditadura, e ele é um batalhador pela ditadura, bateu no PT como vamos dizer, beneficiário da abertura, porque se elegeu com a abertura, bateu em cima do PT e a onda toda contra o PT que tinha já facilitou e ele foi eleito. É um problema, porque ele, na verdade, não se preparou para ser presidente da República. E o Estado em decomposição, por apodrecimento, também não facilitou a preparação de um presidente da República de novo tipo. Então ele se elegeu numa hipótese quase que absurda. Se elegeu. Relativamente despreparado, porque é um capitão. O capitão não tem curso de alto comando, de Estado-Maior. Acabou nomeando pessoas que ele desconhecia pouco, pessoas com autonomia total para nomear todos os seus auxiliares. Quer dizer, praticamente ele não tem o controle do governo. Mas tem 2 ministros, que é o Guedes, que por ter tanto poder é chamado, apelidado popularmente de posto de piranga, e o Moro, que é uma autoridade consagrada, que é um grande combatente da corrupção. Esses 2 ministérios têm grande autonomia, são o governo. E tem também um conjunto de militares com grande responsabilidade e também muito preparados, porque, ao contrário do próprio Bolsonaro, as Forças Armadas fizeram uma grande autocrítica da ditadura e hoje são provavelmente a força mais democrática que nós temos e exerce um poder moderador em relação ao próprio Bolsonaro.
e cuidam muito bem disso, porque desprestigiar os Bolsonaros, ou deixando o Bolsonaro cometer muitos erros, vai envolver o prestígio das Forças Armadas, que estão numa posição muito boa hoje. Então, essa é uma situação, quer dizer, é um fenômeno. Agora, por ser um fenômeno, por ser um descuido da própria sociedade, e por ser um resultado de um vazio político decorrente do apodrecimento do Estado, exige um cuidado, um assessoramento muito grande, que boa parte disso está sendo dado pelos militares, que são generais em geral são generais de grande competência, e pelo Guedes e pelo Moro. É possível que o Guedes e o Moro, mesmo com tantas atribuições e muito focados, o Guedes na abertura total do mercado brasileiro, abertura total do Estado brasileiro, que não é uma tarefa fácil, e o Moro focado muito na corrupção tradicional e não na corrupção sistêmica, que é produto desse Estado patrimonialista, ambos focados extremamente aí. Não vejam que o problema fundamental é substituir esse Estado não republicano, não democrático, esse Estado patrimonialista, por um Estado liberal democrático. Esse é o problema-chave. Se o Moro e o Guedes de repente sentirem a sensibilidade, olhar um pouco mais para cima, onde estão os inimigos verdadeiros do Estado, que são as grandes corporações burocráticas ultra privilegiadas, se não olharem para aí, provavelmente eles vão perder o barco. E com relação ao emprego, você acha que há uma preocupação efetiva ou eles estão querendo recompor esse Estado que você chama de um Estado que estava destruído? Como é que fica o emprego? A estratégia do Bolsonaro, do Guedes, é uma estratégia que pretende o desenvolvimento brasileiro em decorrência à criação de empregos. Pretende. Mas é uma pretensão indireta. Primeiro ele vai liberar o Estado. Agora, como o Estado é muito poderoso, muito grande, e toda a sociedade é tocada por esse Estado poderoso, ele, para chegar nesse ponto de liberação, ele tem que primeiro criar desemprego no Estado. Então, a curto e médio prazo, haverá mais desemprego. E a hipótese de que esse ultraliberalismo vai desenvolver o Estado é uma hipótese, mas não é uma certeza. Então nós temos uma situação de dúvida. Muito difícil, mas de qualquer forma, agradeço muito a participação do Aloysio, é muito prazeroso em dialogar, ouvi-lo, né, pela experiência e capacidade de expressar o que pensa, principalmente no momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje. De qualquer forma, também é um momento esperançoso. Estamos com um novo governo, vamos esperar que o Brasil melhore, que nós queremos um Brasil melhor, um Brasil de emprego, como eu disse anteriormente. Além de agradecer o nosso querido convidado, eu quero agradecer a você pela sua fidelidade. Continue ligando no 21215972. Continue visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Varangabaú, e continue acessando o nosso site www.comerciados.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada.
O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.